exame de DNA se popularizou nos últimos anos. A margem de acerto na identificação de pessoas já era grande, de 99,99%. Com uma nova técnica desenvolvida por um pesquisador da Unicamp, a porcentagem sobe ainda mais. A partir dos dados coletados, o pesquisador ainda criou um banco de DNA. O DNA armazena todas as informações genéticas dos seres vivos. Também é importante para reconhecer paternidades e usado na criminalística. O teste de DNA se popularizou nos últimos anos. O que a gente faz é pegar no DNA da pessoa algumas regiões que têm sequências repetitivas, que não são genes, mas são sequências que toda pessoa, naquele mesmo endereço, naquele mesmo lugar, no DNA dele, na sequência de DNA dele, ele vai ter aquele trecho daquela sequência repetido um número variável de vezes. Então, um indivíduo, por exemplo, eu posso ter numa região específica do meu DNA 17 vezes o mesmo pedacinho repetido, e outra pessoa vai ter 30, outra vai ter 40. E aí, explorando essas diferenças, é que a gente vai estar comparando pai e filho. Ou seja, um indivíduo que é o pai de uma criança, ele compartilha nessas regiões o mesmo número de repetições daquela sequência. A identificação humana, ela requer que se busque a maior precisão possível. E para que isto ocorra, é preciso caracterizar muito bem a qual grupo populacional pertence o indivíduo que está sendo apontado como aquele que necessita de ser identificado. O geneticista Elbi Bragança quis aperfeiçoar os testes criando o Banco de Genes brasileiro. O banco trabalha com a comparação para tentar inocentar as pessoas. A probabilidade de erro é mínima. Para criar o banco, Elbi coletou 351 amostras do DNA de pessoas que fizeram exames entre 97 e 2002. O trabalho é uma representação da população brasileira. Há alguns anos, era necessário recorrer ao banco de dados do FBI. Um banco, quanto maior, melhor. Mais representativo, mais preciso vai ser o resultado. Então, com 100 já é suficiente, 351, ótimo. Quando a gente usava o banco do FBI, a gente estava considerando, por exemplo, digamos que esse número de 17 repetições lá no banco do FBI, para o cromossomo número 1, região número 7, 17 repetições lá aparece em 3% dos indivíduos. E aqui aparece em 1% dos indivíduos. Essa diferença que existe entre o banco brasileiro e o banco americano, ela não aparecia. O banco de dados ele constitui uma base de cálculo, e essa base de cálculo será cada vez mais precisa quanto maior o número de indivíduos estudados. Os dados armazenados também poderiam andar lado a lado com o direito e ajudar na apuração de casos criminais. No Brasil, isso é uma coisa que ainda tem história para acontecer. O nosso banco, ele serviria como estrutura para um banco criminal. Embora as pessoas que estão ali, que doaram a amostra para ali, que as informações deles estão ali, nunca serão usadas num banco criminal. Mas a estrutura dele comporta. Por quê? Se um indivíduo deixou uma amostra, cometeu um crime, um estupro, e aí foi coletada uma amostra de sêmen. Para localizar esse indivíduo, se você tem um banco criminal, você pega essas sequências de STR, no caso, que você tirou do DNA ali do sêmen, e vai procurar num banco quem é que é dono daquilo ali. Se esse indivíduo, 10 anos atrás, cometeu um outro crime, foi fichado e colocou a amostra de DNA dele no banco, ele vai ser localizado. Nos Estados Unidos funciona assim, na Europa, vários países já funcionam assim. O projeto não termina aqui. Júlio pretende ampliar o banco criando um programa de computador que permita a laboratórios diferentes a inclusão de novos dados. O meu projeto que eu pretendo desenvolver no mestrado é uma ferramenta, um software que vai poder gerenciar todos os bancos de dados, gerenciar esses dados que nós temos daquele resultado. Então, eu vou poder inserir o resultado que eu tenho de um determinado caso, ele utilizando o banco de dados que foi obtido, por exemplo, do doutorado, do projeto de doutorado do Elbi, nós vamos poder comparar esses dados que nós obtivemos com esse banco de dados brasileiro, ou regional, ou vários bancos de dados que eu posso inserir naquele software. Ele será uma ferramenta para auxiliar esse cálculo de paternidade ou identificação pessoal. E quem sabe, possivelmente até, ser utilizado na identificação de pessoas, por exemplo, em caso de pessoas desaparecidas, ou em caso criminal, que você quer comparar uma amostra encontrada com alguma outra amostra, com algum outro padrão genético que já foi inserido naquele banco. Então ele seria útil em diversas áreas. E uma outra pesquisa que a gente vai mostrar agora fala sobre um problema que a gente conhece bem, a influência